Bom dia, meninas. Pai do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Deixa eu ver. O óculos vai ficar dando reflexo aqui. Então, meninas, nós estamos aqui hoje com a nossa segunda aula, né? Nós vamos falar sobre vestimentas, linguajar e a reconstrução de princípios e valores perdidos. Eu separei essa aula, que na verdade a gente já falou muito na primeira aula, sobre como ser uma mulher cristã, né? Sobre como ser a mulher de Provérbios 31, que é a mulher que nós, cristãs, almejamos ser, né? Almejamos chegar nesse patamar, né? Nesse expert da mulher cristã. Hoje nós estamos aqui num lugar um pouco mais aconchegante, porque aquele dia ali ficou ruim pra mim na cadeira dura, mas vamos aqui pra nossa aula sem mais delongas. Eu não quero que essa aula fique muito longa igual a outra, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Como de costume, vocês sabem que eu marquei algumas coisas aqui no computador, então eu vou ficar vendo aqui também e falando aqui com vocês. E a Bíblia, quem tiver já esteja aí, coloque na mão. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre as vestimentas, né? Vamos dizer, a gente falou muito na primeira aula sobre o interior, né? Como é uma mulher cristã, o que ela faz, como ela é, como ela se comporta, né? Para com a sociedade, para com a sua família, os seus filhos, enfim, a gente viu muito sobre isso na parte interior nossa, né? Como trabalhar o interior. Foi isso que nós falamos na primeira aula, se vocês perceberem, foi mais falando da parte interior do ser humano, né? Da mulher. E agora nós vamos falar um pouco do exterior, mas também vamos ressaltar mais embaixo, na parte da reconstrução, o interior e o exterior ao mesmo tempo. Vamos lá. Há quem diga nesse século que Deus não olha para as vestimentas, não olha para como você se veste. Há cristãos também que falam, não, Deus só quer saber do seu coração. Deus só quer saber de como que você está por dentro. Por fora não importa se você já é cristã e faz tatuagem, para Deus não importa. Se você já é cristã e você fuma, e você bebe, você fala para Deus não importa, para Deus importa o seu coração. Só que não é bem assim, por quê? Primeiro, a Bíblia vai nos informar, vai nos dizer, vai nos relatar que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, eu não digo, a Bíblia não está dizendo somente do homem masculino, mas da humanidade, né? O coração nosso é enganoso. Às vezes nós queremos fazer algo que está no nosso coração, mas não está no coração de Deus, porque o caminho parece bom para nós. Mas o final do caminho, quem conhece é Deus. O meio do caminho, quem conhece é Deus. Então, por isso que Deus não olha para o seu coração, até porque o seu coração é uma máquina de bombear. Se você for olhar cientificamente, né, biologicamente, o coração nosso é uma máquina de bombear. O importante mesmo é o que está aqui, que na verdade aqui não é só a sua mente. A sua mente é a sua alma, é o que você pensa, é como você age através disso, porque você reage conforme os seus pensamentos, conforme a sua mente produz, né? Por isso que a Bíblia vai falar assim, que o coração do homem, né? O que está dentro dele, se os olhos dele for bom, se os olhos do homem for bom, todo o seu corpo é bom. O que quer dizer isso? Nós temos aí um dizer também que os olhos é o portal da alma. Dá para conhecer a pessoa, que dá para analisar o que ela está pensando através dos olhos. De certa forma, é uma verdade, porque pelos olhos você conhece o que está dentro do outro. Você consegue ver a raiva, a tristeza, a alegria, tudo nos olhos.
E isso é a nossa mente, a nossa alma, porque ao seu corpo, ele obedece comandos do seu cérebro, da sua mente, que para Deus é o coração. Que para nós, coração é isso aqui que bate. Isso aqui é uma bomba. Ele não faz mais do que isso, só bombear. Agora a mente, aí é que tá. E é por isso que há pessoas que vai dizer, mas o fulano é muito bom. A intenção daquilo que eu fui falar, daquilo que eu fui fazer era boa. Só que o inferno tá cheio de boas intenções. Por quê? A intenção pode ter sido boa do que você foi falar para a pessoa, mas a forma que você passou a informação para ela foi ruim. Em vez de edificar, em vez de lançar ela para perto ou para onde ela deveria ir, tá indo para trás. Por quê? A forma como ela recebe aquela informação é o que vai gerar bom ou ruim, vida ou morte dentro dela. Por isso que a Bíblia fala para tomar cuidado com a língua. Por quê? Porque o poder da vida e da morte está na língua. Você pode matar uma alma de uma forma que você fala com ela. Você pode fazer viver da vida de novo aquilo que está morto através da forma que você falar. Então, deu para entender por aqui que Deus não está olhando só para o seu coração, né? Vamos lá. Ler 1 Coríntios, mesmo assim, tá ruim. 1 Coríntios 11, 6, que eu já deixei aberto aqui. Vamos lá ver. A partir do 6. E aqui tem um pequeno estudo na minha Bíblia, né? Como ela é Bíblia de estudo. Vocês vão ver aqui, não sei se vai focar. Esse aqui, rosa, é um estudo. Então eu vou ler ele para vocês também. Tá bom? Ó. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Eu não vou ler o capítulo todo, mas é mais a parte da mulher que nós vamos focar. Aqui está falando normalmente do cabelo, né? Porque naquela época diferenciava as prostitutas com cabelos curtos e as mulheres decentes, as mulheres cristãs, né, tinham os cabelos longos. E até hoje isso é visto como algo louvável. Uma mulher cristã, se você observar as mais antigas, não tanto as jovens, há algumas jovens que ainda tem, mas a maioria hoje não é assim. Mas é louvável que uma mulher cristã ela tenha os cabelos longos, bonitos, né? Grandes. Por quê? As mulheres de antigamente todas eram assim. E a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos copiar, né? Fazer o que as grandes mulheres faziam, como elas se vestiam, como elas falavam. Então, naquela época era ruim uma mulher ter cabelo curto, ela era dada como prostituta, né? Hoje o século, né, tá diferente, a modernidade chegou, várias mulheres têm cabelinho curtinho, cada um, mas como que fala, né? Cada um escolhe seu caminho. Mas é muito virtuoso que uma mulher cuide daquilo que Deus deu a ela. O que Deus deu? Diferenciando do homem. O homem tem o cabelo curto, normalmente, né? Um homem cristão, um homem, um sacerdote, ele tem um cabelo curto. Outros têm barba, outros já não têm. Isso vai de denominações de igreja. A gente vai entrar um pouquinho aqui bem rala, bem só para diferenciar. Então, naquela época, as mulheres tinham essa diferença do cabelo curto, cabelo longo. As que tinham cabelo curto eram prostitutas, as que tinham cabelo longo eram mulheres decentes. Naquela época, as mulheres também usavam joias, tanto as cristãs como as não cristãs tinham joias, né? Tinham alguns adereços, trançavam os cabelos, se arrumavam e tal. As roupas, tudo isso tinha para as duas, mas a diferença do cabelo era muito grande. Assim também como eram usadas joias e tudo mais. As mulheres usavam joia, porém
houve aquela passagem que a gente conhece, talvez outros não conheçam, mas fica no Velho Testamento, né? Não vou citar aqui o capítulo e o versículo porque eu não me lembro agora, mas é sobre o bezerro de ouro. As pessoas tinham lá joias, tinha brinco, tinha pulseira, tinha aquelas argolas que eles usavam naquela época. Eles tiraram tudo aquilo quando vieram do Egito e fizeram um bezerro de ouro no meio do deserto lá para adorar o bezerro de ouro com aquele negócio. Então, o que a gente entende? Primeiro vamos entender o seguinte: o diabo, né? O diabo, o que ele fez? Tudo aquilo que Deus criou de puro, de bonito, de bom, ele deturpou de várias formas, diversas vezes. Então, aquilo que talvez até Deus tinha criado já não dá para encaixar mais na parte da graça. Por quê? Porque o diabo deturpou isso. Então, é bom que não use mais. Por exemplo, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ouvia-se muito dizer, muito fazer de sacrifícios. Sacrifícios com animais, sacrifícios com comida. Sacrifício. Era um código do povo para se chegar a Deus, para perdão de pecados. Eles sacrificavam animais bonitos, animais puros e tal. O melhor animal que tinha, sacrificavam. Teve aquele primeira oferta para Deus foi de Caim e de Abel. Eles trouxeram a oferta a Deus. Um trouxe um animal e o outro trouxe frutos e verdura. Então, o sacrifício, a oferta a Deus era feita ali. Teve também, na passagem de Abraão, vai falar que Deus fez aliança com Abraão. Aí ele colocou lá o pombinha, isso e aquilo outro, partiu no meio, enfim. Eram coisas que Deus fazia, que era bom, que Deus permitia que o homem fizesse, tal. Era puro aos olhos dos homens e de Deus. Hoje em dia, se nós formos olharmos para hoje, sacrifícios desse tipo já não parece ser de Deus. Por quê? O diabo tomou conta disso e hoje tem as oferendas, né? É o que eles oferecem, os satanistas, as pessoas que são de outras religiões não cristãs. Eles oferecem animais, oferecem frutas, oferecem comida, faz diversos tipos de oferendas para quem não é Deus, né? Para o diabo, para a entidade, enfim. Então, tudo aquilo que Deus criou que era bom, que fazia o holocausto, que tinha aquele preparo da oferta e tudo mais, hoje já não é viável, por isso que nós não fazemos isso. Tanto que Deus se revoltou, porque o povo estava achando que qualquer pecadinho que eles fizessem, qualquer coisa que eles fizessem, eles tinham que ofertar. E Deus falou: eu não tenho sede de sangue, eu não tenho fome de carne, o que eu quero mesmo é um coração quebrantado, um espírito reto. É isso que eu quero. Por isso que ele falou do coração. Coração o quê? Da sua alma. Eu quero a sua alma por completo. Eu quero que você seja verdadeiro. Não a todo tempo que você errar, você vir com uma oferenda, um holocausto, como que... uma oferta. Como que se isso fosse resolver toda a sua vida, a todo instante, né? Deus queria dizer que aquilo não era necessário, porque Deus não era sanguinário. Deus queria verdadeiros adoradores, verdadeiras intenções, né? Então, já começa por aí. Aí o povo fez derreteram as joias, fizeram um bezerro, começaram a adorar. Então, a partir dali já foi corrompida aquela coisa de joias. Aí algumas denominações hoje usam, outras não. Aí o que eu acredito e o que eu aprendi? Que você vai, não pelo que o seu coração disser, mas por aquilo que Deus chamou você. Porque o que ele deu pra mim, ele não deu pra você. O que ele deu pra você, ele não deu pra mim.
A cobrança que ele vai ter comigo não é a mesma que ele vai ter com você. Como assim? Então, uns pode, outros não pode? É tipo assim, eu vou explicar como meu marido uma vez me explicou. Você quer usar joia? Você quer, sei lá, pintar cabelo? Como eu já fiz muito, depois eu explico um pouco aqui. Faça. Só que não queira também uma porção dada de Deus que Ele dá para aquelas que tiram muitas coisas, porque o Evangelho é renúncia. Então, quanto mais você renunciar, mais Deus você vai ter, mais proximidade com Deus você vai ter. Há mulheres que não pintam unha, que não pintam cabelo, que não usam maquiagem forte. Enfim, elas têm uma comunhão diferenciada. Sendo assim, a unção, o dom, o que Deus dá para ela é muito diferenciado, porque ela rejeitou muita coisa que há na terra. É pecado? Não. Eu, pelo menos, não vejo como pecado, não entendo como pecado, mas que é muito mais louvável uma mulher que saiba, né, o que deve ou não fazer, o que deve ou não usar. Por exemplo, eu quando era mais nova eu achava muito lindo na unha, na mão branca, né, que eu sou muito branca, a unha lá vermelhona e preta. Isso eu não estava tão fincada no Evangelho, eu sempre fui da igreja, nasci no berço evangélico, mas eu não estava entendendo ainda o que Deus queria. Então eu pintava. Chegou um certo tempo da minha mocidade, acho que eu tinha uns 17 anos mais ou menos, 16 na verdade, 15 para 16 anos, que essas pinturas já não... Eu começava a pintar e algo me incomodava, dizia assim, isso daí não é pra você, isso aí não é pra você. Aí eu pensava assim, mas a fulana de tal, ela é cristã, ela usa. Aí ele falou, mas isso aí não é pra você. Se ela usa, é um problema dela comigo, mas pra você não. Eu não aceito que você use assim. Aí eu falo, meu Deus, mas por quê? Vivia pintando o cabelo. Ainda tenho muita vontade de pintar assim de louro, essas coisas. Nunca pintei de vermelhão, aquelas coisas todas. Mas já fiz muitas luzes. Já pintei assim, mais ou menos da cor que meu cabelo é, que meu cabelo é loiro escuro. Então, puxado por castanha. Então, eu sempre pintava assim, mas mesmo assim, às vezes me incomodava, porque toda vez que eu pintava, eu estragava meu cabelo. Tanto que meu cabelo já não é como era antes. Por quê? Aquilo que era puro, aquilo que era limpo, aquilo que era virgem, né, o cabelo, já não existia mais. Porque a vaidade era demais. Pintava de louro, pintava de ruivo, pintava de castanho, depois quebrava todo o cabelo, aí pintava de louro de novo. É uma loucura. Então Deus quer que evitemos isso. Aí eu comecei a parar. O cabelo ainda dava umas pintadas, ainda até uns tempos desse atrás. Agora, as unhas eu realmente cortei porque eu não me sinto bem mais. Eu já deixei crescer. Até a forma da unha, ele disse, essa daí não é pra você. E quando eu fui pesquisar por que a unha é quadrada, não tô julgando quem tem unha quadrada, tá? Tô explicando aqui um estudo. Pois eu fui estudar o que significava a forma das unhas. A unha quadradona assim, né, grandona, era o quê? Da mulher empoderada, da mulher cheia de si, da mulher, né, desse século. Aí eu falei, é por isso que Deus não quer que eu esteja com a unha grandona, quadradona. Por quê? Não condiz com o que ele me chamou para ser, não condiz com o que a mulher de Provérbios 31, por exemplo, seria. Aí eu comecei a deixar mais redondinha, mais curta e assim fica, não passa disso. Se crescer demais, eu me incomodo, já me parece que é uma unha de... Eu não vou nem expressar o que parece, mas vocês entenderam. E as cores claras, se eu pintar um rosa mais de um tom mais escuro do que um quase rosé, eu já não vai. Eu tiro, eu não consigo. O Espírito Santo já incomodou. Então eu queria te dizer o quê? Que essa parte, né, de cabelo, de unha,
isso vale para cabelo, para unha, para... o que mais que eu posso dizer? Maquiagem, né? Joias. Isso vai da sua comunhão com Deus e também da denominação que você tá. Por exemplo, a Assembleia de Deus do Belém não usa brinco, que a que eu congrego, ela não usa brinco, geralmente não usa nenhuma joia, assim, a não ser um relógio, né? E a aliança da pessoa que é casada, namorada, noiva. Mas joia, assim, tipo brinco, pulseira, não usa. Se eu estivesse em outra denominação, eu usaria. Mas eu não estou, então eu tenho que respeitar as regras da minha denominação. Eu tenho que respeitar a liderança da minha congregação, certo? E também o que Deus colocou em mim. Se ele falar, não é para usar, por exemplo, eu não me incomodo de um brinco pequenininho, mas eu não uso por conta da denominação da minha igreja. Agora, aqueles brincos maiores, Deus já me incomodou, não ponha isso. E sempre inflamava a minha orelha. Então, é o que você tem com Deus, que ele vai pedir para você, porque tem coisa que ele vai pedir para você que ele não vai pedir para mim. Mas tendo respaldo bíblico, nós sempre ficamos com aquilo lá que... Vamos ficar com o quê? Vamos ler aqui, que eu já até marquei aqui. Marquei algumas coisas. Vamos ficar com o quê, então? Hoje devemos ter a consciência do que fazer ou não, do que Deus requer de nós. Afinal, tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém fazer. Por quê? Porque eu sou uma mulher cristã, porque eu exerço um ministério, porque eu tenho uma comunhão com Deus, porque eu estou conhecendo Deus e eu vejo que tudo para Ele não é bom. Nem tudo que me apresentam para Ele é bom. Então, para mim, não convém. E tem coisa que é lícito, tudo me é lícito, tá tudo aqui na minha frente, tá tudo aqui para mim. Mas nem tudo isso vai me edificar. Então, o que não me edifica, eu tiro fora. É basicamente isso. Aí eu coloquei alguns versículos da Bíblia para ajudar na referência das vestimentas, né? Falei sobre tudo aqui, vestimenta e tudo. Só algumas referências para depois vocês verem lá, ó. 1 Timóteo 2, 9 até o 10 vai dizer assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O que está dizendo aqui não é que você não pode trançar o cabelo, não é que você não pode usar pérola, vestido precioso, mas que a sua essência, o seu valor em si não pode ser pelo que você está no exterior, mas sim o seu interior, que é o que nós já vemos na aula 1. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado, joia de ouro, roupa fina. Ao contrário, esteja no ser interior, que não parece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é grande valor para Deus. Ou seja, o valor maior para Deus não é o que você está vestindo. Lembra que eu falei no início, né? Não é que você pode tudo, mas não é as suas roupas belas que vai ser o de valor para você. E sim um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. É o que está dentro de você. E o que está dentro de você vai refletir no exterior. Se a essência de Deus, se a pureza de Deus está dentro de nós, as nossas vestes, a nossa maquiagem, o nosso modo do cabelo, tudo isso vai ser exalado pela essência de Deus. Então vai ser tudo modificado. É de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra. Por quê? Há muitas aqui de nós que nunca conheceu isso, que não sabe sobre isso e que tem, vamos dizer, princípios diferentes. Por quê?
foram quebrados na infância, foram quebrados em várias outras esferas da vida dela. Eu vou falar aqui mais embaixo. Então, não é de uma hora para outra, mas o Espírito Santo ajuda com isso. Assim também como o modo de falar. Mas vamos continuar aqui. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas da mulher. Pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim se procede. Ou seja, existe homem de mulher, existe roupa de mulher e existe roupa de homem. Ai, mas a gente usa calça no século de hoje. Sim, nós usamos calça no século de hoje. Mas desde o princípio não foi assim. A calça era para o homem. A mulher sempre usou vestidos, saias. E por que nós usamos calça nos dias de hoje? Porque hoje as mulheres precisam trabalhar, a maioria delas. E normalmente não dá para usar uma saia no trabalho. Mas até as calças que nós usamos deve ser com pudor e modéstia. Não pode ser aquela calça que vai marcar a sua silhueta todinha, ao ponto de você fazer outro ser, homem ou mulher, sei lá que seja, pecar por conta da sua vestimenta. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então tá. Misericórdia, quase caiu tudo aqui. Nós já falamos do cabelo, das unhas, da maquiagem. São coisas muito simples, gente, que tá na Bíblia. E tem outros estudos também. Eu tô dando só uma prévia aqui para não ficar tão longa. Falamos da vestimenta também, né? Vamos falar do linguajar. O linguajar é mais simples ainda. Simples de explicar, né? Não é simples de fazer. A gente tem muita dificuldade com o linguajar. Provérbios 17:7 vai dizer assim: não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Aqui nós podemos ver, nós somos princesas do Senhor, nós somos princesas do céu, nós somos mensageiras de Cristo aqui na terra. Então o nosso linguajar tem que ser completamente diferente. Como assim? Sem gírias, sem palavrões, sem palavras torpes. O que é palavras torpes? Palavras chulas, palavra que você fala que não é bem um palavrão, mas também não é nada bonito. Então, não usa o vocabulário de uma mulher cristã, não combina com isso. É fácil? Não é. Principalmente quando as mães aqui tá falando com o filho. A gente grita, a gente, às vezes até com o marido já falamos assim. Duvido que tenha uma aqui que nunca tenha feito isso, né? Começando por mim, eu já fiz isso várias vezes. É uma situação difícil, mas o Espírito Santo nos ajuda. Então nós temos que estar com Ele constante para que consigamos exercer tudo isso que Ele está pedindo para nós. Porque isso vem dele, não vem de nós. Então, como já estudamos a mulher de Provérbios 31, temos a noção de que falar manso, ser branda, calma e amorosa são atitudes de uma mulher cristã. Não falar palavrão ou palavras torpes e com certeza não gritar. Eu acho que é o ponto mais difícil para uma mulher, é não gritar. Nos dias de hoje, no século de hoje, a parte mais difícil para nós não é nem falar palavrão, é não gritar. Acho que não falar palavrão é mais fácil do que não gritar. Porque a gente vai naquela impulsividade. E é uma das coisas que a mulher cristã também não pode ter. Ser impulsiva. São coisas diferentes, difíceis, que nós temos que aprender. Vamos ver lá. Não é tão fácil assim. Por quê? Já começa pela nossa criação, né? Aqui nós já entramos no final da aula. Essa aula vai ficar muito curta porque eu fui muito breve. Eu falei assim, só falei. Eu acho que talvez vocês já tenham até ouvido sobre isso, mas é um estudo a mais para vocês. E para mim também, né? Porque eu também tenho que estudar para falar com vocês. A reconstrução de valores e princípios perdidos. Aí é que tá.
a reconstrução de valores e princípios perdidos. Na aula anterior eu falei sobre identidade. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que a mulher só consegue ser essa mulher quando ela conhece a Deus, porque ela vai saber quem ela é. Isso é o que? É identidade. Quem eu sou? Quem você é? Quem você é para você e quem você é para Deus. Quem você é para os outros não importa. Mas importa o que você é para Deus e o que você vê sobre você. Você só vai conseguir ver algo positivo sobre você se você conhecer Deus, o seu Deus. Aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te deu tudo isso aí. Você só vai conseguir ver quem você é e fazer o que Ele quer conhecendo Ele. E aqui, como que a gente quebrou princípios e valores? Primeiro, nós perdemos isso. Primeiro que eu vejo talvez nós nunca tenhamos conhecido o princípio e o valor de Deus. Talvez nunca tenha conhecido exatamente. Segundo, a nossa criação. Por que a criação? Como eu falei lá, a criação daquelas mulheres para com os homens, depois pós-guerra, pós-modernismo, a revolução e tal. Tudo aquilo lá influencia na geração que nós viemos, da nossa criação. Por quê? Nosso princípio, ele é estabelecido, nossos princípios são estabelecidos e valores são estabelecidos na infância. Quando os pais implantam isso na criança, você é uma filha de Deus, você não pode se portar assim. O princípio hoje aqui de casa é: antes de tomar café nós vamos orar, antes de almoçar nós vamos orar, teremos devocional todos os dias, culto no lar tais dias, tais horários. Isso são princípios e valores estabelecidos na infância pelos pais. Então nós temos aqui pessoas que nasceram no berço evangélico, pessoas que se converteram durante a sua vida. Geralmente as pessoas que se converteram durante a sua vida nunca conheceu esses valores, então ela precisa aprender, readaptar, reprogramar a mente dela para implantar os valores de Deus e os princípios de Deus na sua vida, para que ela consiga aplicar isso de forma que ela mude os seus comportamentos. Mas também há pessoas que nasceram no berço evangélico, mas também não conheceram, porque dentro de casa era uma coisa, na igreja era outra, e vice-versa. Então, vai primeiro da criação. E depois, onde nós perdemos também princípios e valores? Na escola. Quando o coleguinha dizia que nós não éramos bonitas, quando o coleguinha xingava a mãe, xingava o pai, quando arrumava aquelas encrencas de colégio, vocês se lembram? Quando o governo, a implantação de estudos da escola que nós estudamos, tiram também os valores, porque desde cedo, se eu não estou enganada, desde a década de 70, se eu não me falha a memória, desde a década de 70 que já era aplicado aqui no Brasil ai meu Deus, como é o nome, Jesus? A influência, a educação sexual nas escolas já foram aplicadas no Brasil desde a década de 70. Ou seja, há muito tempo atrás já se ensinava sobre já era um preparo, na verdade, para o que nós vemos hoje, sobre educação sexual, só que nós não sabíamos o que era. Hoje, os jovens de hoje já sabem. Aquele livro de biologia que você vai conhecer o corpo humano, que na verdade está estimulando a sua sexualidade muito cedo. Já é implantado isso para um novo governo aí fora que vai vir ainda, para uma nova era, do que vai vir. Então, a escola, o governo e depois relacionamentos. Aquele relacionamento que você entrou, que tirou completamente a sua virtude, suas virtudes tanto física quanto moral, quanto espiritual,
tudo aquilo de bom que você tinha, aquele relacionamento tirou, aquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento que você foi traída, convivência também com parentes. Tem mulheres aqui que já sofreram abusos sexuais por parentes, que já sofreram depressões por conta de relacionamento. Tudo isso vai quebrando princípios, vai tirando de nós valores que nós tínhamos. Isso no relacionamento entre homem e mulher e também relacionamento de amizade, existe muito isso também. E familiares. Então nós já vemos a escala em que nós venhamos perdendo esses valores, ou talvez nós nunca tenhamos esses valores. Então o que fazer agora para recuperar isso aí? A reconstrução primeiro é conhecer Deus de verdade, porque Ele estabeleceu esses valores. O princípio vem dele. Então, conhecendo a Deus, nós conhecemos a nós. Conhecendo a Deus, nós conhecemos o querer de Deus para a nossa vida. Conhecendo a Deus, nós conseguimos implantar aquilo que Ele quer. Se lançar no querer dele. Qual é o querer dele? Você tem que saber qual é o querer dele para a sua vida. Ah, Ele quer que eu pregue, então você precisa se lançar nisso. Ah, Ele quer que eu louve. Ele me chamou para louvar, você precisa se lançar nisso. Exalar a essência do Espírito Santo, porque os dons vêm do Espírito Santo, é Ele que dá. Então, para termos isso, precisamos do Espírito Santo. Buscar a presença de Deus. Não há outro caminho mais curto. É todo dia um devocional, é todo dia uma palavra, é todo dia um louvor, é todo dia você buscar a Deus, né? Reprogramar sua mente, foi o que eu já falei, sobre tudo que viveu e aprendeu nas décadas passadas. Quem perdeu já os valores, quem nunca conheceu, vai ter que reprogramar. Por quê? Tudo aquilo que seria bom você não tem dentro de si. Não tem como você passar isso para frente. Você tem que reprogramar. Como que você reprograma isso? A palavra. Você começa a ler, você vai entender quais são os princípios, quais são os valores. Você vai começar a colocar em prática, ó, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Isso é bom para mim, isso daqui já não é bom para mim. E depois, aplicar todos os ensinamentos de Deus, todos os ensinamentos da vida. Assistam pregações de mulheres de Deus de verdade, né? Essas mulheres de hoje em dia aí que pregam só pela misericórdia. Mulheres de verdade. Pelo quê? Pelos seus frutos o conhecerão. Vocês vão ver quem é de Deus e quem não é. Dá pra ver a essência da pessoa quando ela é de Deus e quando ela não é. Ah, quer dizer que ela nunca erra? Não. Quer dizer que ela, mesmo errando, ela tem a essência de Deus porque ela busca isso. Errar, nós vamos errar sempre, mas permanecer no erro que não pode acontecer. Então, reprogramar a mente e aplicar os ensinamentos de Deus. Assim, depois de toda essa etapa que eu falei, nós conseguimos reconstruir, né? Reconstruir a essência de Deus em nós, a virtude em nós. Teve um momento da minha vida aí passar, esses tempos aí, uma moça falou assim pra mim: nossa, mas você não se vestia assim. Agora você só se veste com vestido longo. Agora você só usa coque. O que não é verdade, eu não gosto de coque. Geralmente vocês me verem de coque, meu cabelo tá daquele jeito, por isso. Você não se maqueia mais. Eu nunca me maquiei, na verdade. Eu sempre passei uma coisa muito básica. Eu nunca gostei de maquiagem forte. A única coisa que eu passei assim, mais forte do que um rímel era um delineador. E é muito raro eu fazer isso hoje. Acho que tem uns 2, 3 anos que eu não faço. Aí ela começou a falar: você não anda mais daquele saltão alto, né? Mais baixo agora. É uma coisa mais retrô, mais vintage. Eu falei: porque essa sempre foi a minha essência dentro de mim. Só que eu perdi no caminho. Por quê? Criação, escola, governo, relacionamento. Perdi tudo. Aí agora eu tô tentando reconstruir. Então, a mudança que você tá vendo, pra você é assustadora, pra mim é maravilhosa. Porque se eu pudesse, se o Brasil fosse mais europeu,
Eu só andaria assim com roupas longas daquela época passada. Só andaria assim. Por que eu não ando? Porque o Brasil é um país tropical, é uma coisa mais quente, aquela coisa e tal. E é muito difícil de achar roupa aqui, mas mesmo assim eu mando fazer. Porque eu me sinto bem assim. Porque eu vejo a modéstia, a coisa daquela época antiga em mim. E eu vejo que Deus se agrada de mim assim. Então, eu fiz isso acontecer? Foi fácil? Não. Meu guarda-roupa tá totalmente mudado? Mas uma coisa que eu nunca gostei, calça e short. Usava porque era jovem, não entendia nada da Bíblia, não entendia nada de Deus, então eu usava. Ainda tem uns aí, não saio, não ando, muito raro por dentro de casa. Mas ainda não consegui restaurar o meu guarda-roupa naquele guarda-roupa vintage de princesa de antigamente. Ainda não, porque como eu falei, essa conversão, essa reprogramação é de escadinha, não tem como ser de uma hora para outra, porque você não perdeu isso de uma hora para outra. A sociedade não caiu de uma hora para outra, foi gradativamente, foi caindo. Então não tem como você chegar e falar, não, agora eu sou. É difícil, mas a gente consegue, com Deus, com a essência, com a palavra, buscando ensinamento nós conseguimos. Gente, a aula hoje ficou super curtinha, né? Não deu nem uma hora. Mas é isso, eu quis ser breve com vocês sobre esse assunto, porque eu não acho que ele deveria ser um assunto polêmico. Porque todas que estão aqui são cristãs hoje, né? Muitas são cristãs de anos, outras são nova convertidas, já vai entender um pouco de como fazer isso, né? Então nós falamos das vestimentas, de como falar, a reconstrução de valores e princípios perdidos. Eu esqueci de colocar aqui, agora Deus me fez lembrar. Outra coisa que nós perdemos, como nós perdemos? Pecado. Eu vou até colocar aqui, porque eu tô fazendo tipo um PDF para dar para vocês depois. Pecado. O pecado faz com que nós perdemos esse princípio. O pecado de quê? Todo. O pecado da pornografia, o pecado da sensualidade, o pecado da fornicação, o pecado das palavras impuras que nós falamos. O pecado também faz com que nós perdemos essa essência, perdemos esses valores, esses princípios. Porque quando o pecado entra, o diabo, ele faz a arruaça. Escrevendo agora aqui para vocês, porque já veio, então vou colocar. Quando nós pecamos, nesses sentidos, o diabo entra dentro, então nós perdemos a essência, nós perdemos quem nós somos, nós esquecemos do que é bom, perfeito e agradável e começamos a fazer malignidade sem perceber. Primeiro com palavras, segundo com atitudes, depois até agressões físicas. Já aconteceu. Por quê? O pecado, ele é um animal que a gente pega e se a gente alimentar, ele vai ficando maior. Uma coisa que você só falava uma palavra torpe, agora é um palavrão. Uma coisa que você só tinha uma atitude errada, agora você sai batendo, gritando, espancando todo mundo. E isso é o pecado e é o diabo entrando na nossa vida. E para finalizar, que foi a reconstrução, a oração. A oração é o primordial para que tudo isso venha se estabelecer de novo. Para que a gente venha conseguir se estabelecer de novo no princípio de Deus. Então, vamos orar para terminar a aula. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido algumas coisas. Entendam que o primeiro que você precisa obedecer a denominação que você está. Se lá não tem problema, use. Mas se você sentir de Deus,
que para você aquilo ali não serve, não use. Ah, mas eu não me visto igual a princesa. Tente. Porque você é uma princesa de Deus. Você é uma filha de Deus. Deus é o rei. Perdão. Sendo assim, você é uma princesa. E perdão de novo. Minha garganta tá horrível. Vou até beber minha água aqui antes de orar. Você é filha de Deus. Como filha de Deus, como princesa, nós temos que agir de acordo. Estou pensando em fazer uma aula bônus também de como ser uma princesa de Deus. Que é tudo isso, mas assim, vamos levar mais para a parte mais romantizada da história da princesa. O que é uma princesa? O que uma princesa faz? Por que a princesa se comporta assim? Isso vai ajudar também muito da gente colocar isso na Bíblia. Porque nós somos uma princesa. Vai ajudar nós entendermos, na verdade, a Bíblia. Né? Porque, que nem quando eu era mocinha, que eu me sentia assim muito distante dessa área da princesa, eu ia assistir Barbie. Aquilo me trazia para a essência de princesa de novo. Eu falava, não, eu tenho que me comportar assim, calma e tal. Até a risada era diferente. Então, é buscar os estudos, as aplicações certas a gente consegue. Vamos orar? Em nome de Jesus. Vou fechar aqui minha Bíblia. Eu não li o texto completo lá para vocês, mas eu falei aqui bem resumidamente, para que não fique muito grande. Então vamos orar para que no dia de hoje, nessa aula de hoje, que a gente possa entender o que serve para mim, o que Deus quer de mim, para que eu aplique isso na minha vida, né? A essência que eu preciso ter, a linguagem que eu preciso ter, a vestimenta que eu devo ter para com Deus e a sociedade, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma aula. Sabemos que não está fácil para nenhuma de nós chegarmos até aqui nessa segunda aula. Muitas tiveram imprevisto, muitas não conseguiram nem ver a primeira ainda. Outras estão passando situações em casa, cujo qual dá aquela segurada para, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô assim? Mas que o Senhor possa nos ajudar a reconstruir os valores, os princípios perdidos na nossa vida. Trazer de novo a essência do Teu Espírito Santo para nós, porque nós precisamos de Ti, para que nós consigamos exercer aquilo que o Senhor quer para nós. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada menina, cada jovem, cada mulher que está aqui ouvindo essa aula. Esses ensinamentos que são básicos, são poucos, não é tão aprofundado quanto os teólogos falam, mas eu sei que pode ajudar a caminhar alguém. E a mim mesma, porque eu também necessito, Senhor. O Senhor venha abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Que vocês possam ficar com Deus, a paz de Jesus.